Boa noite, amigos. Hoje à noite eu gostaria de compartilhar uma passagem muito bela da Palavra de Deus que se encontra em Salmo, capítulo 40, é o Salmo de número 40, versículo 1 até o versículo 5, que fala sobre a experiência de vida de um homem, Davi, um homem que conheceu momentos difíceis na sua vida, um homem que foi parar em alguns buracos na sua vida, na sua trajetória, durante alguns momentos críticos. Não um buraco literal no chão, mas um buraco, uma situação difícil. Ele foi colocado em momentos muito difíceis na sua vida, em que precisou sair dessa situação através da ajuda de Deus. E Davi nos coloca aqui o seu testemunho. E ele diz assim no primeiro versículo do Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Versículo 5, muitas são, ó Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado para conosco. Davi foi perseguido muitas vezes por Saul, injustamente. Saul tentou matá-lo porque tinha inveja dele. Davi passou momentos críticos em batalhas, momentos em que certamente ele correu risco de vida e ele tinha isso muito claro. Davi teve que, em alguns momentos, se refugiar até mesmo no meio dos filisteus. Ele teve um momento que ele teve que se fingir de louco para não ser morto. E ele se vestia e se comportava como um louco para poder não ser esmagado e morto, destruído pelos seus inimigos. Ele passou momentos críticos em que talvez ele mesmo não entendesse o porquê de todas aquelas situações na sua vida. Mas Davi sempre esperou pacientemente no Senhor. Eu quero falar hoje com você que está passando um momento crítico da sua vida. A sua vida parece que entrou num buraco e você parece que se encontra enfiado dentro de um buraco. Nós precisamos aprender algumas coisas com o servo Davi hoje à noite. Davi, ele esperou com paciência pelo Senhor, mas esperou com fé. Ele tinha fé no seu coração que Deus o ajudaria naqueles momentos críticos e difíceis. Deus o tiraria daquele buraco. Ele esperou que Deus agisse em seu favor, sem entrar em desespero, sem atentar com a própria vida, sem blasfemar de Deus, sem duvidar da existência do Senhor. Nos momentos críticos da vida, nós somos provados na nossa fé. E se manifestarmos a nossa fé diante de Deus, bem, então certamente nós receberemos a intervenção do Senhor. Mas se partirmos para a descrença, se blasfemarmos de Deus e da misericórdia de Deus, poderemos ficar sozinhos, abandonados, não por culpa de Deus, mas pelo nosso próprio comportamento, atitude e falta de fé. Recentemente aconteceu um evento extraordinário que foi acompanhado por uma boa parte da humanidade. Dizem que foi o 5º evento mais assistido na televisão e acompanhado no mundo todo. Foi aquele acidente que aconteceu lá em São José, no Chile. Aqueles 33 mineiros que entraram para trabalhar numa mina de ouro, veja, pegando ouro, mas eles mesmos tão pobres. Entraram ali para pegar aquele ouro naquela mina, no seu trabalho, e houve um desmoronamento, um desabamento daquela mina, como tem acontecido em muitas regiões do mundo, só que ali foi numa profundidade muito grande. E jamais aconteceu na história humana de alguém ser resgatado naquela profundidade, mais de 600 metros abaixo do nível da terra, no meio das rochas, lá embaixo, estavam aqueles 33 homens trabalhando quando houve desmoronamento. Foi tão sério que
as pessoas realmente começaram a lamentar e chorar com a notícia, os familiares todos disseram, eles morreram, não tem como sobreviver. Nunca, ninguém jamais sobreviveu com uma situação como essa. Dentro de Minas, com 60, 80 metros, as pessoas não têm condições de sobreviverem por muito tempo. Imagine então nessa profundidade. Mas Deus, quando Deus encontra fé, Ele faz milagres maravilhosos. Ele protege, mesmo debaixo de todo desabamento. Ainda que toneladas de rochas possam cair sobre a sua vida. Se você tem Deus, Deus o protegerá. Algo interessante que você precisa saber em relação a esse acontecimento histórico. Mais de 1 bilhão de pessoas acompanharam isto. Havia ali no meio daqueles homens pessoas de todos os credos, mas em especial haviam alguns cristãos, alguns crentes, gente de fé mesmo que crê no Senhor. E esses homens, quando viram o desabamento, a fé deles se acendeu no coração imediatamente e eles buscaram refúgio no seu Senhor. E aconteceu algo extraordinário, porque depois daquele desabamento ter acontecido, passaram-se alguns dias e lá de fora, família, imprensa, políticos, empresa, todos já estavam dando como certo que eles haviam morrido soterrados. E colocaram algumas sondas para chegar até lá embaixo, tentando ver mais ou menos em que ponto estavam, para tentar resgatar os corpos. Mas quando uma daquelas sondazinhas entrou, milagre da internet é fabuloso, né? Entrou um fiozinho fino, colocaram lá por um cano, chegou aquela câmera com a luzinha pequena, sondando, chegou num determinado ponto, a quase 700 metros de profundidade, e de repente surgiu diante da câmera pessoas que estavam vivas. Eram os mineiros, todos eles estavam vivos. Foi um espanto do lado de fora. É um milagre, como é que pode isto? Deus estava nisso desde o início, tentando ajudá-los. Essa que é a verdade. E vários homens foram na frente da câmara, barbudos, sem tomar banho, dizer, estamos vivos, e manda um recado para minha mulher, diga que eu estou vivo, e não sei o que e tal. E um deles me chamou a atenção naquele dia. Ele disse assim, estamos vivos, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui, porque a nossa esperança está aí em cima. E eu sei que nós vamos sair daqui, mas não é aí em cima, nas pessoas que estão aí em cima, não. Está no alto, está em Deus a nossa fé. Deus vai nos tirar daqui. Aquele era um crente fervoroso que estava ali, um homem de fé. Foi uma das pessoas que inclusive influenciou o grupo para que tivessem momentos de culto e de oração todos os dias que ficaram lá embaixo. Lá em cima, no meio das famílias, havia gente de fé também, famílias se reunindo, famílias orando todos os dias, você precisa saber disso, viu? Tinha gente só no desespero, sem nenhuma fé em Deus também, mas desesperados querendo ajuda. Tinha gente também ali de outras religiões que estavam ali, mas havia gente de Deus embaixo e também em cima na superfície, clamando ao Senhor no meio daquela calamidade. E de repente nós vimos então aquela sonda descer aquele buraco, 600 e tantos metros, quase 700 metros, pela primeira vez na história. Dizem que foi um evento tão ou mais extraordinário do que a chegada do homem na Lua. É o 5º evento mais acompanhado da história. Foi mais acompanhado o resgate desses mineiros do que a final da última Copa do Mundo, segundo algumas revistas semanais disseram. O mundo inteiro acompanhou aquilo, mexeu com a cabeça, com a fé de muita gente, trouxe esperança para muitas pessoas, em várias situações diferentes, em buracos diferentes, porque aquele buraco, aquele túnel, aquela mina lá embaixo, passou também a simbolizar a situação da vida de muitas outras pessoas. Mas agora lá estavam presidente, políticos, empresa, familiares, de todos os tipos, estavam ali, de todas as fés, reunidos, e gente de Deus ali no meio orando. E aquela câmara desceu a Fênix, o nome Fênix, daquela cápsula que fizeram, é porque
é uma alusão a uma ave da mitologia grega. Fênix era aquela ave que morria, destruía, virava cinzas, mas milagrosamente ela ressurgia das cinzas, ressuscitava e saía num voo glorioso novamente. Sempre que acontecia uma tragédia de morrer, ela sempre ressuscitava novamente, ressurgia das cinzas. E isso ilustrava o que se queria fazer. Então, aquela cápsula Fênix foi colocada e de repente veio o primeiro mineiro para fora. Foi uma festa, uma celebração, um choro, alegria, cantaram o hino nacional, pularam de alegria, porque aquele homem foi resgatado. Houve uma festa embaixo, houve uma festa lá em cima onde eles estavam, houve uma festa nos céus, porque Deus tinha interesse em mostrar para tanta gente que ainda hoje é possível acontecer milagres. Saiu o primeiro, saiu o segundo, e muitos já saíam e abraçavam seus familiares, e beijavam seus familiares, e beijavam seus filhos, e resgatados, tinham agora a chance de viver mais um tempo, tinham chance de retomar os seus sonhos, de estar junto com a sua família, de viver, de estar na presença de Deus. Eles não queriam morrer de jeito nenhum, e agora eles estavam ali livres, libertos, resgatados, com a ajuda da ciência, com a ajuda daqueles homens que fizeram aquele buraco, cavaram 3 buracos, um deu certo, que colocaram aquela cápsula Fênix lá embaixo, mas com a inteligência, com a sabedoria que Deus deu a eles. E Deus estava ali presente através da invocação, da oração daqueles crentes que estavam no meio. Eles foram resgatados um a um, até que o último homem veio à tona. Que coisa extraordinária vemos esse milagre contemporâneo acontecer. Sabe, não importa o buraco em que você tenha se colocado, onde tenham te colocado, não importa o peso que esteja sobre você, mas o Salmo diz: aquele que habita à sombra do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele será protegido, ele será abençoado, ele estará oculto nas mãos do Senhor. Não importa o que esteja por cima, mas se há fé em você, se você se esconde na presença de Deus, dizendo: Senhor, me protege, a mão de Deus te sustenta nessa situação. E assim aconteceu com aqueles homens. Alguns reconheceram a importância que houve realmente da fé naquele momento difícil. Alguns até que nem ligavam muito para Deus, voltaram cheios de fé à tona. Houve, entretanto, um homem, foi tão triste ver aquilo, um daqueles mineiros que desceu e quando ele subiu, ao invés de ter a sua esposa esperando, tinha a amante esperando. A revista diz que ele tinha 2 mulheres. Enquanto ele estava lá embaixo, os seus amigos diziam para os seus familiares esperarem no dia da saída do resgate, ele dizia que queria as 2, a mulher e a amante, para recebê-lo lá em cima. Um homem que não entendeu nada, um homem sem moral, sem ética, sem princípios, sem responsabilidade nenhuma, sem sensibilidade nenhuma. E a sua esposa disse: não, eu não vou me sujeitar a isso. E ela não apareceu no dia dos resgates. Só a amante estava lá. Que coisa feia e constrangedora. Um homem que não queria mudar sua vida, queria continuar fazendo as mesmas bobagens de antes. Mas a maioria daqueles homens, eles subiram à tona com planos novos, sonhos novos. Eu vou amar mais a minha mulher, eu vou estar mais perto dos meus filhos, eu vou fazer essas coisas boas na minha vida, eu vou me dedicar àquilo outro, eu vou estar mais perto de Deus. Todos voltaram com uma postura nova e renovada. Eles estavam lá, muitos deles, num buraco espiritual, que talvez alguns aqui também possam estar num buraco espiritual. Muitos deles não tinham fé, não tinham Deus nem nada, mas quando foram resgatados, voltaram com uma fé viva, uma fé acesa no coração. O primeiro resgate que precisa acontecer em quem está dentro de um buraco, seja qual for o seu buraco, é o resgate espiritual. Você precisa voltar o seu coração, a sua fé para Deus e clamar a ajuda do Senhor, o resgate que vem do Senhor. Deus, através de Jesus Cristo, nos resgata, nos tira do abismo onde estamos.
Não é uma cápsula fênix, é o Senhor da ressurreição quem desce e nos tira do nosso buraco. O salmista diz aqui, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço horrível. A experiência do salmista, ele também passou pela experiência de ser resgatado pelo Senhor. É necessário voltar toda a sua fé para o Senhor. A outra coisa que foi resgatada aqui foi a família. Muitos voltaram para a sua família com uma mentalidade nova, um pensamento novo. Talvez a sua família também esteja dentro de um buraco. Talvez o seu buraco seja exatamente onde você está hoje com a sua vida familiar. Tão arruinada que parece que está soterrada a quase 700 metros abaixo. Sem nenhuma esperança de mudar, de transformar, mas o Senhor envia Jesus para te resgatar e a sua família. E restaurar o seu lar, restaurar a sua vida. Você precisa crer, o Senhor é capaz de fazer isto. E eu volto novamente ao exemplo daqueles mineiros festejando, celebrando, chorando com seus familiares, que jamais pensaram que seria possível vê-los, abraçá-los, beijá-los, tocá-los novamente. E agora estavam ali celebrando, o mundo inteiro viu. Que maravilha ver que o emocional daqueles homens também foi resgatado. Alguns estavam abatidos, alguns estavam pensando na morte nas primeiras horas, e então aqueles crentes lá embaixo, fiéis, começaram a dar testemunho e falar das coisas de Deus, e reuniu o grupo para orar, e chamaram, e vieram pessoas ali, e participaram, e eles passaram a fazer aquele culto todos os dias, porque a esperança deles estava no Senhor, e o Senhor foi dando novo ânimo, e foi ajeitando novamente a confiança deles, e eles começaram a crer que podiam esperar em Deus, como o salmista diz, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Você pode estar num poço emocional, num buraco emocional, por outras circunstâncias que aconteceram na sua vida, não foi uma mina que desabou, mas de repente foi sua vida sentimental que desabou, seu casamento que desabou, a sua empresa que desabou, seu emprego que desabou, a sua saúde que desabou, e você está emocionalmente dentro de um buraco. Mas o Senhor Jesus Cristo pode te resgatar hoje à noite. Eles estavam num buraco financeiro também, porque iam deixar a família endividada, suas contas não seriam pagas, não teriam mais possibilidade nenhuma de acertar as coisas, mas voltaram à tona. E aconteceu algo interessante, porque vários jornalistas se propuseram a pagar para ouvir o testemunho deles, a história deles, e já apareceram pessoas comprando direitos autorais para editar livros, e outros para fazer filmes e tantas outras coisas que já disseram, já, olha, a vida deles financeiramente vai mudar. É um milagre. Deus faz milagres assim também. Ele faz surgirem providências milagrosas, mesmo no meio de uma tragédia. Deus tira daquela tragédia milagres para beneficiar aqueles que esperam nele, pacientemente, com fé, com confiança. Algo que nós precisamos entender, o salmista diz, esperei com paciência, com fé, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e me tirou de um fosso horrível. Temos que esperar no Senhor com fé, buscar o Senhor, confiar no Senhor, saber que a ajuda vem do alto. Como disse aquele mineiro, ele disse, olha, eu sei que nós seremos resgatados aqui, porque vai vir ajuda daí de cima, aí do alto, mas não é de vocês que estão aí, não. É a ajuda de Deus, que eu confio em Deus, Deus vai nos ajudar. Nós temos que saber que é do alto que vem a nossa ajuda, que vem o nosso socorro. Volte a sua fé, o seu coração, as suas súplicas para o alto, para o autor e consumador da tua fé, que é o Senhor Jesus Cristo. E temos que entender que o resgate é pessoal, é individual. Quando aquela cápsula Fênix entrou ali, só podia trazer um homem por vez. Não dava para ser todo mundo junto, um por vez. E cada um teve que ter a fé de entrar dentro dela, sabendo que era uma cápsula muito espremidinha, que podia enganchar no meio do caminho da subida, e mesmo com um pouquinho de oxigênio, ia acabar o oxigênio e iam morrer ali,
no meio do túnel, no meio de uma rocha, a não sei quantos metros enfiados. Eles tiveram que ter fé e confiar que daria certo. Um por um, entrou e se espremeu ali dentro e subiu aqueles mais de 600 metros, lá de baixo, até chegar lá em cima. Um por um. Atitude pessoal, individual, de fé, de dar o passo, de entrar e de se deixar ser resgatado. Da mesma forma nós temos que tomar atitude, é individual, é pessoal, de chegarmos até Cristo, de colocarmos a nossa vida em Jesus e deixarmos que Ele nos resgate dos nossos buracos. Talvez você esteja num buraco muito profundo, mas hoje à noite a palavra de Deus é: estou pronto para te resgatar. O Senhor está pronto para resgatar a sua vida. Se creres, verás a glória de Deus sobre a tua vida. Permita-me fazer uma oração por você nesse momento. Eu quero que você ore agora, onde você está aí, na sua casa mesmo, no seu trabalho, no hospital onde você está trabalhando, não importa onde você esteja. Nesse momento, incline a sua cabeça e fale com Deus. Diz: Senhor, eu estou nesse buraco, a minha vida está num buraco, mas eu quero que o Senhor me resgate, eu peço, lhe imploro. Sei que o Senhor pode fazer isto. Faz um milagre através de Jesus. Alcança a minha vida e me resgata desse poço profundo em que eu estou. Transforma a minha vida novamente. Dá-me esperança, um novo tempo, nova oportunidade, Senhor, de seguir vivendo agora com o coração cheio de fé e restaurado e abençoado pelo Senhor. Pai Santo, eu quero abençoar cada um dos nossos amigos nesse momento, pedindo que o Senhor faça o milagre de tirá-los dessas situações dificílimas em que estão, quase esmagados pelos pesos. Que o Senhor os proteja com a tua mão poderosa e que através de Jesus Cristo o Senhor os resgate pela fé e transforme as suas vidas para o louvor do teu santo nome. Eu os abençoo agora, em nome daquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus, não perca a sua esperança, nunca, jamais. Cristo sempre virá em teu resgate, sempre que você invocar o seu nome, Ele virá em teu socorro e fará milagres na sua vida. Deus o abençoe.